Oi, gente! Segundou com Verbalize. Mais uma vez trazendo sempre aquela conversa gostosa, produtiva, inspiradora para você que nos acompanha. Boa noite, minha amiga Elisângela. Boa noite, Wilson Neves. Boa noite, audiência. Simbora! Segundou com muita alegria, sempre. E sempre pedindo aí o seu like, pedindo para você compartilhar esse link com todo mundo que você lembrar, que você pensar. Compartilhe, porque aqui a ideia é compartilhar inspirações, compartilhar boas ideias de empreendedorismo, de saúde. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui, né, Wilson? É claro que vamos trazer um assunto que conecta com você, com o dia a dia, quando traz praticidade, conforto e bem-estar. Gente, você já acionou tenho certeza, e olha, o serviço lhe agradou e muito. Nós vamos falar hoje do Delivery Munch. Estamos recebendo aqui, olha, dois grandes empresários, né, nos nossos estúdios para falar. O Pedro Judacheski, sócio do Delivery Munch, e ainda temos também o Wagner Roberto, franqueado aqui em Ji-Paraná. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui em Ji-Paraná, eu que venho lá de Florianópolis, onde fica a matriz da empresa, né? Estou muito impressionado aqui com a região de Rondônia, passei primeiro no Mato Grosso, estou 10 dias longe de casa. É uma honra estar aqui com vocês, espero que o público goste da história da empresa também, porque tem pessoas por trás de uma tecnologia quando você está pedindo um delivery. A gente faz isso há mais de uma década, né? Inspira um monte de empreendedores Brasil afora. Tenho certeza que Ji-Paraná ainda tem muito por crescer e o Wagner, que está aqui junto comigo, é a nossa frente aqui na região. Então é um prazer imenso estar aqui na cidade, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento com vocês. E Ji-Paraná ganha muito, né, Wagner? Com certeza. Para mim é uma honra, né, estar recebendo o Pedro aqui em Ji-Paraná. Ji-Paraná entrou no mapa do delivery e já fazem 8 anos, né, que nós trabalhamos com o Delivery Munch aqui em Ji-Paraná. Dia 6 de junho agora fez 8 anos. E estar recebendo o Pedro aqui é um prazer muito grande. Mostra que Ji-Paraná realmente abraçou o Delivery Munch, tanto que o Pedro veio aqui conhecer a cidade, né? Isso é muito legal, porque mostra realmente essa importância, o olhar do empresário que está aí vindo para a cidade, ver de perto é porque está dando resultado, né? Muito. A gente está super feliz. Eu sempre falo, né? Se eu falo os nossos números, é uma empresa que fatura mais de 50 milhões no ano, né? Quem olha de fora parece que é grande, né? A gente é muito pequeno, né? Uma empresa muito pequena, eu sempre falo, a gente deixa uma boa parte do imposto que é gerado em cada cidade, fica na cidade, então a gente faz a economia local circular, né? A gente gera demanda para restaurantes, farmácias, supermercados, também gera renda para o entregador que vai na ponta fazer essa entrega, né? Então quanto mais demanda a gente gerar para o restaurante, para o nosso parceiro lojista, mais o entregador vai ter renda também e isso vai retroalimentar a cidade, né? Então eu falo que esse ecossistema que existe de delivery, né, e esse diferencial competitivo também nosso de ter o dono da Delivery Munch na cidade, que é o Wagner, cumpre o nosso propósito de democratizar o delivery através do empreendedorismo, né? E sempre quando eu falo assim, com outros empreendedores, né, e o ecossistema lá de Florianópolis é um ecossistema muito aguçado em termos de tecnologia, e a gente é uma empresa de tecnologia, né? Eu comento assim, que não adianta você fazer um negócio somente por dinheiro, né? Você tem que fazer um negócio que te conecta com alguma coisa, com algum propósito maior. E feliz assim de ter tido a ideia lá atrás, né? Foi em 2011 quando a gente começou, daí 2015 a gente tornou o negócio uma franquia, aí veio os empreendedores, então feliz de estar conseguindo levar isso adiante, né? A empresa é muito pequena apesar desses números, tem ainda muito por crescer, são mais de 10 mil restaurantes que a gente atende, né? Brasil afora, né? Começou lá no Rio Grande do Sul, mas está aqui em Rondônia também. Então tem muita história aqui para contar, tenho certeza que o público que começou a nos assistir fica aí, porque tem coisa boa para frente, né? Tem os perrengues, tem as coisas difíceis que a gente como empreendedor passa, mas também tem a coisa boa, né? No final do dia, o prazer de trabalhar, fazer a coisa certa, correta, fazer com que a economia local gire. E isso move muito o Pedro, o empreendedor Pedro. Então é um super prazer estar aqui com vocês para compartilhar e falar mais sobre isso. Hoje vocês estão com mais de 4 milhões de usuários, né? São. Mas quando começou lá atrás eram quantos? E que dor lhe provocou de você realmente avançar e empreender nesse
setor? Então, agora... Uma decepção com algum atendimento? Então, muito, Ou tá? a demora na entrega? Também. Agora peguem a pipoca, né? Vamos contar com um pouco mais de calma isso, né? Eu morava lá em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, bem no centro do estado. Aliás, eu nasci em Santa Rosa, que é uma cidade do interior também, lá no Rio Grande do Sul. Aí fiquei 17 anos, aí fui para Santa Maria, fiz cursinho, né? Aí passei na faculdade, comecei a fazer faculdade e tal. Aí quando eu tava me formando, eu morava junto com outros meninos que faziam faculdade também, né? E um desses meninos é o Fernando, que é o cofundador da empresa, e ele tava fazendo ciências da computação. Aí um dia a gente pedia muito lanche em casa, né? E era sempre aquela briga, realmente nasceu de uma dor, é sempre aquela briga de quem liga pro restaurante. Vamos lembrar que em 2011, assim, o WhatsApp estava surgindo, né? Não tinha aplicativos não existiam, né? Era muito SMS, ainda era cobrado SMS. Então, tô falando de um negócio uma década para trás, olha só o que a gente Quanto já que evoluiu, viveu. né? Nossa! Então, a época, quando surgiu o negócio, era... vamos criar ele chegou para mim em casa, né, e falou assim, Pedro, tem uma turma lá da Universidade Federal de lá, né? Universidade Federal de Santa Maria, né? Tem uma turma lá da universidade que está pensando em desenvolver, criar um site, né, que reunisse os cardápios dos restaurantes de Santa Maria, né? E através desse cardápio você vai poder pedir o lanche, né? Eu falei, pô, legal. Só que eles tudo de ciências da computação, sabe? Aqueles nerd programador, bem aquele biotipo mesmo. Tá tudo certo, pessoas inteligentíssimas, né? Eu falei, pô, mas aí tem negócio, né? Quem é que faz isso no mundo? Sei lá. Ele falou, não sei, então vai pesquisar, volta pra mim, vamos ver se essa ideia vai pra frente, né? Acho que aí tá uma capacidade do empreendedor e acho que o rondonense tem isso, né? Também de querer tirar as coisas do papel, né? Fazer. Ontem eu dei palestra lá em Cacoal, o pessoal quer trabalhar, quer fazer, né? Mas era tirar aquela ideia do papel. Então ele foi pesquisar, tem uma galera grande na Europa, tem uma galera grande nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem essa capacidade de desenvolver isso aqui de Santa Maria, mas a gente não tinha experiência nenhuma. Zero, né? Os meninos estavam no 4º, 5º semestre da faculdade. Mas a gente sabe desenvolver isso. Eu falei assim, porra, eu vendo, né? Eu vou lá visitar o restaurante e tal, coloco, né, o sistema lá e tal. Ele falou assim, mas os restaurantes nem computador tem. Eu tô falando uma década atrás, né? Hoje a gente vai em restaurantes ainda não tão automatizado, não usa tecnologia, então ainda tem muita coisa pela frente. Mas enfim, né? Tiramos a ideia do papel, trouxemos o site pro ar. E acabamos ficando, vou tentar resumir um pouco a história, né? Entre final de 2011 e 2015, a gente era muito um projeto dentro da universidade, mas que já dava muito certo em Santa Maria, né? O negócio dava muito certo em Santa Maria, muitos restaurantes nos conheciam, muita gente pedia através do site. E aí, em 2014, 2015, começou o boom dos aplicativos, né? Uma nova revolução que veio. Posso até falar aqui um pouco depois sobre inteligência artificial, o que a gente está fazendo, que é uma nova revolução que está vindo, né? E que muita gente talvez não está olhando ainda. Mas, bom, vem a ideia dos aplicativos. A gente falou, temos que desenvolver o nosso aplicativo. Quando a gente, de fato, desenvolveu o nosso aplicativo em 2015, os pedidos pelo site, os acessos nos sites caíram e o aplicativo, o download e os pedidos migrou. E mais gente começou a pedir, porque também começou a se popularizar ter celular com aplicativos, né? Nesse momento a gente estava em Santa Maria, e Santa Maria tem uma fatalidade que eu acho que todos nós aqui vamos saber e vamos talvez recordar, sim, que foi o episódio que aconteceu com a Boate Kiss em 2013, né? A gente já empreendia lá em Santa Maria, mas muita gente acabou, do Brasil inteiro e do mundo, seguiu um jornal local que tinha lá, que era a fonte de notícia para jornais de diversos locais. Então, em 2015, a gente era muito conectado na cidade, né? Quando a gente lançou o aplicativo, a gente, né, contou aquilo, né? Estamos lançando o aplicativo, enfim, teve um outro empreendedor que nos procurou porque queria levar a marca, a nossa tecnologia, o conhecimento para uma outra cidade. A gente está pensando em fazer um negócio de franquia. Eu considero que 2011 foi o CNPJ, né? 2015 foi a outra fundação da empresa, porque a empresa como ela é hoje, ela é baseada no momento de 2015. Então, assim, a gente lançou o aplicativo, né? Aí, tô tentando resumir aqui, porque é muita coisa, mas aí, fez o primeiro contrato de franquia. Aí o jornal, aquele jornal local, que é o Diário de Santa Maria, ele compartilhou a gente, fez uma matéria na capa do jornal. Tá aí o poder e a capacidade da mídia de trazer também boas histórias. Porque histórias trágicas, como foi o da Boate Kiss, viralizam muito rápido. Cases positivos e bons
é mais difícil, né? Pô, vou apoiando, o pessoal lá quer ganhar dinheiro e tal, não. É bonito, é assim que a gente aprende, é assim que a gente vai pra frente, é assim que a gente move a economia do nosso país pra frente, né? E eles fizeram uma matéria de nós na capa do jornal e compartilharam no Facebook. Só que muita gente seguia Santa Maria, né? E muita gente vai pra lá estudar e depois volta para suas cidades. Foi o caso do Enzo em Cacoal, né? Sim. Que é aqui pertinho de vocês. Ele tinha estudado em Santa Maria, mas a família dele era daqui. Então ele viu isso, né? Trouxe para Cacoal. Foi aí que daí conecta um pouco da história aqui com o Wagner. A gente se tornou uma franqueadora, então cada cidade que a gente opera, a gente tem um empreendedor que é o dono da Delivery Munch, né? E nós, como empresa de tecnologia, né? A matriz que eu chamo, né? A gente tem a tecnologia, né? A gente faz a gestão da marca Delivery Munch, a gente tem o conhecimento das operações, né? Então a gente treina o Wagner, que é o nosso empreendedor aqui, sobre isso, cara. Você vai vestir uma marca. Para você vestir uma marca, você tem que se conectar com os nossos princípios, com os nossos valores, com o nosso propósito. Tem certas regras para você vestir essa camiseta, né? Ao mesmo tempo, você vai usar a tecnologia. E eu preciso te treinar como que você vai utilizar isso para o bem, para fazer o que deve ser feito na cidade, que é mover a economia local, né? Não tem problema, você tem que ganhar dinheiro com isso. O empresário faz uma empresa para dar lucro mesmo, para ela crescer, para ela dar lucro. E você tem que ganhar dinheiro com isso também. Só que o nosso modelo tem que ser um modelo ganha-ganha, né? Você tem um restaurante lá que é seu parceiro, você vai ganhar uma comissão sobre as vendas, e é isso aí, tá tudo certo, é transparente esse processo, né? Mas você vai fazer muito marketing para ele, você vai trazer campanhas, coisas que ele não consegue fazer. Porque o restaurante, geralmente, ele faz um bom produto, mas ele não entende de marketing, não entende de gestão, não entende de tecnologia. Às vezes ele quer tentar fazer de tudo, mas ele não faz nada bem. Não dá conta, né? Então, por isso, a gente é um grande parceiro do lojista. Ao mesmo tempo, se ele quiser, ele manda uma mensagem pro Wagner e em poucos minutos ele tá lá visitando ele. Porque assim, geralmente as tecnologias chegam nos grandes centros, depois quando elas vão pro interior, se alguém local quer uma assistência, faz o quê? 0800. Né? O nosso negócio não. Ele liga pro Wagner, o Wagner tá ali presente, vai lá, ajuda, né? Ajuda a mexer, ensina ele. Então é isso aí. Isso próximo, acaba fidelizando também os clientes que vocês têm hoje. Aproxima, né? Sim, com certeza. A confiança, né? Que a gente passa pro lojista de que qualquer momento que ele precisou da gente, a gente tá aqui na cidade do lado dele e pode estar ajudando ele. E como é que tá sendo a experiência aqui em Paraná para você? Muito boa mesmo. Já são 8 anos, né? Como eu falei. No início não foi muito fácil, não existia essa cultura, né? De se usar aplicativo na cidade. Era sempre ou ligação, ou tinha que ir direto lá no estabelecimento pedir. A maioria das vezes esse estabelecimento não tinha um WhatsApp também, né? Que foi até o motivo que fez com que eu trouxesse o aplicativo aqui para Paraná. Então, tinha essa carência muito grande aqui na cidade e que, através de uma necessidade que eu tive, eu vi que a cidade inteira tinha essa necessidade, né? Então, eu fui atrás do aplicativo porque eu precisei. Você era comerciante da área de restaurante, alguma coisa assim? E aí você precisou do serviço ou você era um consumidor? Eu era um consumidor. Eu trabalhava viajando, conheci o Delivery Munch em Cacoal. Conta essa história, é boa. Através de amigos, eu estava no hotel com fome e conversando com os amigos, pedindo indicação de restaurante para eu pedir comida. E aí um amigo falou, tem um Delivery Munch. Aí eu baixei o aplicativo, usei lá em Cacoal, isso em 2016. Um ano depois, eu precisei aqui em Ji-Paraná, pedir uma pizza lá na Favorita. Tive que ir lá. E aí lembrei, tem o Delivery Munch. Fui lá comprar pizza, voltei para casa, já pesquisei no Google, já vi sobre o Delivery Munch, entrei em contato. E até engraçado, porque eu já contei isso para o Pedro, já contei para vários outros franqueados. Eu comprei a franquia do Delivery Munch sem nem pensar se ia dar certo, sem fazer pesquisa de mercado, se ia levar prejuízo ou não. Aventureiro. Que bom que comprou uma empresa boa. Mas por quê? Porque eu vi que era uma necessidade que eu tinha e que todo mundo ia ter, Havia né? demanda, né? Isso. E aí trouxemos o Delivery Munch para cá. Fui lá em Santa Maria fazer o treinamento, né? Um dos poucos, né? Que foi lá onde começou mesmo. Florianópolis, E fiz o treinamento, trouxe aqui para a cidade. Aí começou esse trabalho aí de mudança de cultura na população
nos donos de restaurante, motoboy que quase não existia. Não existia. Antes, Você né? acha que a pandemia, ela ajudou nesse formato de delivery? Muito, muito, ajudou bastante. Hoje eu tenho clientes que eles começaram na pandemia e resolveram empreender, foram até demitidos, né? Na época da pandemia, muita gente foi demitida. Resolveu empreender com a alimentação e entraram no Delivery Munch. Hoje já tem seus restaurantes, começaram em casa antes, né? E hoje já tem seus restaurantes e vivem exclusivamente de delivery. E é uma coisa que mudou, assim, a nossa cultura mesmo, porque todo mundo gostava de sair. Isso. Eu acho que agora, eu falo por mim, agora que eu tô tendo vontade de sair, porque a gente acostumou tanto nesse formato do delivery, de pedir e receber em casa, no conforto da sua casa, que a gente ficou com preguiça de sair, né? Acostumou. Eu acho que isso foi uma coisa geral, todo mundo ficou com esse mesmo costume de, não vou sair não, melhor pedir, vamos pedir, né? Porque tá no conforto em casa. Tá no conforto. Isso. Aí eu acho que aos poucos a gente vai novamente mudando, ressocializando, mas isso é notório que deu esse boom, né? Eu acho que já voltou, a pandemia ela foi um acelerador, né? Acho que ninguém quer uma pandemia, nós mesmos não queríamos uma pandemia. De jeito nenhum. Bem um pouco antes ali a gente tinha levantado capital também, então a Stone, que é as maquininhas verdes, acabou tendo um pedaço minoritário da nossa empresa, então se tornaram nosso sócio, né? Então a gente alavancou também bastante a empresa em crescimento, né? E ninguém quer viver uma pandemia, né? Mas na pandemia, os serviços de delivery se tornaram essenciais. Essencial. Né? Só que muito empresário, eu digo, talvez, né, nem eram empresários ainda, porque empresário geralmente ele se prepara um pouco de algumas coisas que podem acontecer para frente, né? A gente pegou muito restaurante que eram excelentes restaurantes, mas não davam importância para delivery, né? Aí chegou a pandemia, não tinha o que eles fazer. Aí eles correram atrás, eles disseram, não, tecnologia, não, deixava de lado, né? Então entendeu que aquilo era um negócio naquele momento essencial, né? Acabaram vendo que tem uma rentabilidade aqui, principalmente com a nossa empresa, né? Então hoje permanecem, né? Muita gente começou pequenininho, hoje tem rede de pizzaria, rede de espetinho, né? Acabaram criando, mas eu acho que assim, essa ressaca que eu chamo de delivery, que as pessoas tinham que ficar em casa, acho que passou, assim, as pessoas também voltou em Y, assim, louca para sair, então saíram, mas a comodidade eu acho que ficou de você pedir pela internet, facilita, você vê tudo, então delivery é um modelo que veio para ficar, precisa de tecnologia para isso, né? Em virtude disso, e a gente entende que o consumidor, o consumidor final, né, ele está em diversas pontas. É capaz de aqui nessa mesa a gente estar em 4 pessoas. Mas é capaz de você ter 2 contas de WhatsApp, eu ter 2 contas de WhatsApp. Você tem mais conta de WhatsApp aqui do que nós 4 pessoas. Então, recentemente a gente lançou também um outro produto que se chama Eugenia, né, que é o canal próprio do lojista. Então, se você pedir pelo Eugenia, que é um produto que o Wagner vai abordar aqui nos próximos dias, cai no mesmo gerenciador de pedido que o lojista já está acostumado a receber da Delivery Munch. E agora a gente está fechando uma parceria aqui também, ele vai apertar um botão e o entregador vem lá, ele não precisa nem chamar o entregador. Então, assim, a tecnologia veio para ficar, para facilitar a vida do lojista. Obviamente, a gente tem a nossa participação nisso, mas a parceria sempre tem que ser ganha-ganha, é isso que eu trabalho com os empreendedores. Eles têm certa autonomia, mas também tem certos limites, né? Porque a gente quer que o empreendedor, o nosso lojista, ele venda bem, venda com margem, que o consumidor entenda que é um produto bom e que seja um custo-benefício bom e que ele vai comprar também, porque senão ele não vai vender, ele vai colocar muito caro. Então, é um pouco do que a gente veio para fazer e tá bem feliz. E que bom que esses modelos de negócios locais funcionaram, né? Deram muito certo, né? Deram muito certo. Eu nunca tinha usado. Acabei de vir aqui de uma padaria, que a gente estava tomando um café com outro empreendedor. Acabei de vir para cá com outro aplicativo local que é o Urbano Norte, que eu sei que é fortíssimo aqui em Rondônia, né? Que são outros empreendedores que eu tenho visto que têm se destacado aqui, enfim. Então, é um aplicativo local. Eu entendi que também tem um modelo, sei lá, franquia, licença. E esses modelos vieram para ficar. E que bom que tem empreendedores locais também à frente, né? Então, estou bem feliz. Tem sido a tônica de vocês investir em aplicativos. Muito. Essa automatização da empresa tem, assim, feito com que empresas conquistem mais cliente, mais mercado e não tem como retroceder, né? Não, a partir de agora é só evoluir e vocês estão sempre lançando novas ferramentas. Como agora o emprego da inteligência
artificial também. Muito, muito, assim, O inteligência... que vai mudar nesse hemisfério do trabalho? É difícil ter uma bola de cristal, mas eu comparo a inteligência artificial como a criação, talvez não da internet, porque a inteligência artificial depende da internet para ela, na minha visão, funcionar também, né? Mas, lembra... É difícil até a gente lembrar, mas quando criaram a internet, o e-mail, mas será que isso vai funcionar? Aí veio o browser, né? Que é, putz, você colocar lá o site e tal. Era um negócio assim, putz, o que eu vou fazer com isso, né? E começou a surgir os sites, então mais modelos vinculados a isso, veio o e-commerce, né? Aí uma nova revolução, então o browser. Aí veio a onda que eu contei aqui, 2014, 2015, boom dos aplicativos, né? Você pedir, solicitar aplicativo de banco, aplicativo de delivery, aplicativo de mobilidade, né? Você ter tudo aquilo na palma de corrida, aplicativo smartwatch, enfim. Veio a onda do aplicativo, né? Eu acho que agora não é uma nova onda, é um tsunami, tá? Que é a inteligência artificial, né? Eu uso inteligência artificial todos os dias no meu dia a dia. Todos os dias. O Wagner acabou de falar, eu pesquisei a Delivery Much no Google, etc e tal. Eu pesquiso muita coisa já, inclusive no ChatGPT, que é uma das ferramentas de inteligência artificial que tem já disponíveis e que, na minha visão, muito tem se falado sobre a inteligência artificial, mas muito do que as pessoas e até empresas têm utilizado é para produtividade, né? Correção de texto, correção de e-mail, pesquisa, criação de roteiro. Eu fiz uma viagem outro dia, aliás, faz umas 2, 3 semanas, eu e meu sócio, a gente foi para Nova York e Boston. Todo ano a gente vai para Nova York, é o terceiro ano. Daí a gente vai para Nova York, sempre a gente vai para alguma outra cidade. A gente foi para Boston, a gente não conhecia. A gente foi conhecer MIT e Stanford, né? E Harvard, que são universidades famosas no mundo inteiro lá de Boston, né? A gente pensou, como é que a gente vai conhecer a cidade? A gente pediu pro ChatGPT criar um roteiro pra gente. A gente vai ficar 3 dias em Boston, a gente quer conhecer a cultura local, a gastronomia local, mas a gente quer fazer um tour pelas universidades. Como é que a gente faz isso? Com horário, tudo Rapidinho. certinho, metrô. O Google não te dá isso ainda. Não. Talvez vai começar a dar, porque eles também colocaram inteligência artificial ali. Então, assim, é muito para melhorar a produtividade ainda. Agora, como empresa, né, a gente tem utilizado para correção de códigos, né, na melhoria de algoritmo para a gente notificar o consumidor baseado no momento que ele tem acessado mais o app. Por exemplo, se você acessa geralmente o nosso app às 7 horas e você geralmente acessa meio-dia, é muito melhor que eu mande especificamente para você um push às 11 horas para você comprar alguma coisa no almoço e para você às 6h30 para você comprar alguma coisa na janta. Mas talvez eu não deva mandar alguma coisa para você às 6h30, porque não é o seu hábito de consumo. Manualmente é impossível a gente fazer isso. A gente só consegue fazer isso com código e com inteligência artificial junto. Eu dei um exemplo aqui, mas assim, tem N variações, eu acho que vai ser criado N exemplos de modelos de negócio que são baseados em inteligência artificial. Aliás, o nosso Gen AI, ele é baseado em inteligência artificial. Então, as pessoas vão achar que é um robozinho por trás do WhatsApp. Não, tem muita tecnologia, muita inteligência rodando por trás para você solicitar o pedido, ser atendido, para ter interferência no momento certo do lojista. Porque ele pode interferir e ele ali falar manualmente, mas ao mesmo tempo ter uma inteligência ali para se comportar como se fosse um humano atendendo isso. Então o que isso acontece? Vai melhorar a produtividade das empresas. É melhor você jogar contra ou a favor disso? Com certeza a favor. A favor. Né? Então você tem que pesquisar, tem que se educar, tem que participar de palestra, buscar capacitação. Porque não é uma onda como foi com internet, browser, aplicativos, é um tsunami que vem pela frente da inteligência artificial. Eu acho que a gente não está preparado ainda nem como população. Chega até a assustar coisas que eu vi lá fora já acontecendo, que ainda nem penso em vir para cá, né? Mas eu acho que vai ser muito rápido. Né? Eu já estou antenado, né? Estamos muito antenados, muito antenados. Então, eu acho muito interessante justamente conceitos como o de vocês, porque força a população, força o consumidor final a também aprender a lidar com tecnologia. Sim. Porque como foi lá em 2015 o boom de aplicativos, todo mundo ficava lá fuçando aplicativo de edição de foto, né, de efeitos, de montagem e tudo mais. Todo mundo acabou aprendendo a mexer com tecnologia. Até os mais idosos hoje mexem com tecnologia. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, assim, a inteligência artificial ela vai ser realmente um tsunami
E ou você corre ou você corre, não É. tem para onde fugir. É. Né? E isso é bom, porque nos molda, nos motiva a estar À frente. andando à frente, andando na tecnologia. O empresário, ou ele avança, ou ele está Sucumbe. fadado à falência. Então, não tem como você voltar, não tem como retroceder, né? Ou você vai ou você vai. Mas eu vejo isso com um olhar também de que o consumidor final, ele quer entender, beleza, ter a tecnologia, mas assim, ele quer entender também a história por trás daquela tecnologia, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, então mais uma vez eu agradeço aí o convite, vim lá do sul para cá, quero voltar para Ji-Paraná, vamos fazer mais coisa junto aí, vamos trazer mais tecnologia. Acho que por trás tem que ter aquele aspecto humano. No final do dia somos pessoas, temos sentimentos, né? Não dá para deixar uma inteligência controlar os nossos sentimentos. Mandar em tudo, né? Não dá. Então, assim, eu acho que a tecnologia ela veio para ficar, veio uma nova, um tsunami, como eu falei aqui, mas por trás de todo o negócio tem pessoas e tem histórias. E eu acho que é isso que faz também a gente se conectar aqui com o Ji-Paraná, através da história do Wagner, que é uma pessoa que circula aqui pela cidade, que compra do comércio local, que apoia empreendedores locais. E isso acho que tem muito valor também. E aí o papel das ferramentas de mídia, né? Enfim, programas, né? Que podem contar essa história com prazer. Então, eu fico também feliz de estar aqui podendo contar essa história junto do meu amigão aqui, que é o Wagner. E conhecendo vocês, que pelo jeito E a são gente vai pessoas contar essa história espetaculares. nesse dia especial com muito prazer. Mas antes, eu quero falar com você que deseja fazer as pazes com a balança. Perderam alguns quilinhos, gente. Olha, você é daquele que toda segunda, eu vou pra academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nunca faz? Chegou a hora, gente. Uma academia completa, com tecnologia de ponta, com mais de 2.000 equipamentos, esperando por você. Com toda certeza. Escolha o melhor horário para você. Não se boicote. Não deixe para fazer 8 horas da noite, 10 horas da noite, que vai rolar aquela preguiça, a energia já vai estar baixa. Então, escolha um horário mais cedo, mas tenha-se como prioridade, cuide da sua saúde. É como eu sempre falo, a beleza é muito bom, a boa forma é maravilhoso, mas o melhor ainda é quando se tem saúde, tem qualidade de vida. E se você investe nisso hoje, você terá muito mais longevidade e com saúde. Tem coisa melhor do que chegar na melhor idade todo fortinho, todo durinho, viu, Sonegas? Corpão sarado, gente. Academia Modelo do Corpo Esporte. Mais de 2.000 equipamentos, ambiente interativo, aulas coletivas. Gente, sem falar nos profissionais todos graduados para te atender do jeito que você merece e precisa. E outra, você não vai ficar disputando equipamento. Esse equipamento é meu, aquele equipamento é meu, não. Mais de 2.000 equipamentos para te atender, gente. Com personal ali do lado para te apoiar, te auxiliar, para você não lesionar sua coluna. Tem... Olha, uma estrutura maravilhosa para poder te atender da melhor forma. Academia Modelo do Corpo, nosso objetivo é fazer você alcançar o seu. E o da Delivery Much é entregar qualidade no atendimento e fazer as pessoas viverem uma experiência fantástica, né? É isso. Muito, muito gratificante poder cumprir isso com milhares de parceiros lojistas como clientes, né? A gente chama de parceiros. Agora a gente também está entrando na vertical de supermercados, então uma outra frente que a gente veio trabalhar aqui com o Wagner. A gente deve ter nas próximas semanas aí supermercados entrando também. Então, usuário, né, que já pede comida, né, pode pedir supermercado. Supermercado, para mim, é um negócio assim, que está tão pouco digitalizado no Brasil, mas eu vou falar assim, tentar falar em menos de um minuto tudo que você trabalha para fazer um pedido do supermercado, tá? Você pega seu carro, né, provavelmente, né, aí vai pro supermercado, aí você desce, daí você tem que ficar, aí você pega o carrinho, né, aí você tem que ficar passando todos os corredores, aí você fica colocando as coisas para dentro, né, quando chega lá na fila para pagar, mais uma fila. Fila, né, você fica ali perdendo seu tempo, né, olhando o celular, talvez perder tempo, você poderia estar em casa, né? Aí você descarrega todas as coisas do carrinho para cima do balcão, né? Pi, né? Tem que pagar, tudo bem, pagou. Lá no sul, né? Eu moro em Florianópolis. Lá no sul já não tem mais empacotador no final do dia. Talvez aqui em Jipa ainda tem empacotador, mas daqui a pouco não tem mais, porque a empresa vai buscar eficiência, a margem é pouca, você vai ter que empacotar o negócio. Aí o que você faz? Coloca no carrinho, vai pro carro, né? Tira do carrinho, coloca no carro, chega em casa, tira do carro, coloca no carrinho. Não trabalho? Dá, já cansei só de ouvir. De ouvir você falar. Até cansei. Já pensou você aqui no ar-condicionado, ó, olhando uma tecnologia robusta por trás, olhar campanhas que a indústria traz também para as plataformas, e você olha e pô, pagou,
Beleza. Vai cuidar da sua criança, vai falar com seu pai, com a sua mãe, vai fazer um desenho, vai assistir alguma coisa que você quer, de repente, tocou a campainha. Chegou o entregador. Tá ali as compras que você fez. Então, o supermercado ainda vai digitalizar um monte. Ainda muito pouca, baixa penetração. Tem um espaço gigante no interior. Esse processo você acha que leva quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que daqui a algumas semanas já vai ter supermercado aqui em Ji-Paraná. O Wagner já está conversando com alguns parceiros. Hoje nós já aí. temos o comercial VIP, né? Uhum. Mas não ainda com o super, que vai a nossa transformar completamente a forma com que os usuários vão pedir. Que show, gente. Isso é revolução, hein? Que maravilha. Então tem muitas coisas para fazer, né? Ao mesmo tempo, eu falo, tem a Eugenia, que é o produto do WhatsApp, que cai no mesmo lugar pro lojista, pro restaurante, né? Um produto para restaurante. Tem a vertical do supermercado, que é uma tecnologia muito robusta que a gente tem por trás. Então, já estamos onboardando supermercados em outras regiões. E é um dos grandes motivos de eu ter vindo para cá, sabe? Poder olhar o comércio local, entender como é que tá a conjuntura daqui. Conheço muito lá do sul, mas não tinha vindo para Rondônia ainda. Já tinha ido para Mato Grosso, mas fui para uma outra região, que é Primavera do Leste, Campo Verde, que a gente tem operações relevantes lá também. E é importante, né, esse contato para você sentir essa necessidade, essa dor desse cliente e personalizar, né? Muito, muito. E ao mesmo tempo o Wagner é um empreendedor que todo ano ele vai lá para Florianópolis, a gente faz uma convenção anual da Delivery Much, então passa 3 dias lá conosco numa imersão, passando toda a estratégia, o planejamento que vem para frente. Esse ano foi início de abril, né? Geralmente final de março, início de abril. Então todos os empreendedores do Brasil inteiro param lá, né? A gente faz uma convenção muito legal para dizer a estratégia da empresa para frente, né? Mas ao mesmo tempo eu não tinha vindo para Rondônia ainda, né? Fundei a empresa lá em 2011, né? Começamos a franquear em 2015, o Wagner começou aqui em 2017, né? Eu não tinha vindo para cá ainda. A minha marca que eu criei tá aqui há um tempão, um monte de gente usa. Mas faz parte, né? Sim. A gente também não consegue estar ao mesmo tempo. Né? Eu também tenho... Minha rotina é bem intensa, tenho muita coisa para fazer. Né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu faço questão, assim, de fazer uma viagem por ano, assim, para visitar os empreendedores, né? Eu vou para fora também, buscar novas tecnologias, novas ideias para aplicar aqui no nosso país, que é um país continental, né? Mas ao mesmo tempo, tá ao lado dos nossos empreendedores, eles também precisam desse apoio, dessa visão, né? E conectar isso no dia a dia junto deles da operação é muito gratificante, né? Você enxerga a oportunidade e faz, por aqui que você olha, por aqui que você faz. Aí, eles escalam, porque são pessoas muito boas, né? E essa política de relacionamento de vocês é muito boa, né? Muito. Para quem está investindo, que é o caso do Wagner, se sente muito bem acolhido. Poxa, a empresa está dando todo esse suporte. Tem estrutura, não né? é só o produto, né? Claro. Mas é esse contato, esse tete a tete, como diz o povo. Claro. Com certeza. É humanizado, né? Não é só uma tecnologia solta, Isso, né? E assim, a nossa forma de trabalhar não é só comercial, né? Não é só empresarial. É amizade, um entendendo o lado do outro, né? Um podendo ajudar o outro. É verdade. E isso faz toda a diferença. É uma rede, né? Tanto que eles aqui tudo se conhece, né? A turma de Cacoal, Vilhena, Cáceres, Pontes Lacerda, né? Essa turma, eles têm os grupos regionais deles também, né? Claro, tem a franqueadora, né? Que acaba enxergando tudo, mas eles acabam fazendo grandes amizades, acabam viajando junto, é uma coisa muito, muito legal. Bem, no final do dia, a empresa e a marca acabaram unindo bons empreendedores também. Eu fico super feliz. A gente não acerta sempre, né? A gente não acerta sempre. Tem cidades aqui em Rondônia que a gente já tentou levar nosso negócio e acabou não dando certo. Acho que faz parte do processo, acho que o empreendedor tem disso. Eu sempre falo que o nosso negócio não é para todo mundo. Né? O cara tem que trabalhar, tem que dar um bom atendimento, a gente treina, tem a tecnologia. A tecnologia que tem aqui em Ji-Paraná é a mesma que tem em Cacoal, seria a mesma que tem em Ariquemes. Por que Ariquemes não deu certo, Ji-Paraná deu e Cacoal deu? Né? Talvez era o empreendedor, o perfil, talvez foi o nosso relacionamento, enfim, pode ser N situações. Né? Mas a gente vai cidade por cidade, hoje são mais de 100 cidades que a gente atende. Né? Eu comentei aqui mais de 10 mil restaurantes e acho que tem um espaço muito grande, a economia e o varejo no Brasil. A gente olha a taxa de juros, né? Que é um freio para o que tem na inflação, e a inflação a gente olha pelos nossos ticket médio. O ticket médio mês a mês cresce, a inflação está acontecendo na alimentação.
O lojista está repassando, né? O aumento da taxa de juros só vem para ser uma borracha, corrigir com que essa inflação ela abaixa, né? A gente tem visto que ela permanece. Então, será que vai aumentar a taxa de juros? Só que com o aumento da taxa de juros, a tendência é diminuir a atividade econômica. Por quê? Porque o crédito fica caro. Você vai no banco, precisa abrir uma nova loja. O empresário não quer abrir nova loja. Ele precisa eventualmente se alavancar e financiar para fazer isso. Ele vai no banco pedir dinheiro, o juro está caríssimo. Né? Então, a situação econômica do nosso país, ela realmente falando como um varejista alimentar, né? Olhando muito dado, muita informação e trazendo muita inteligência para analisar esses dados, a economia não está tão boa. Né? Mas mesmo em momentos como esse, risco Brasil aumentando, o empreendedor tem que fazer o papel dele, né? Tem que trabalhar, tem que arremangar as mangas, né? Sem braço curto, trabalhar, fazer o dele, porque a gente precisa buscar o nosso crescimento. E se a gente buscar crescimento e der oportunidade para mais pessoas, que é o que a nossa empresa faz, dê oportunidade para o Wagner. Wagner está dando oportunidade de mais venda para os lojistas. A gente faz a economia circular. Isso a tendência é que a gente cresça e melhore a condição do nosso país também. E é um ganho muito grande para o município. Mas né? uma empresa não controla o país inteiro, não controla o município. Então todo mundo tem que fazer o seu papel. É difícil, mas eu acho que tem ainda bastante espaço para crescimento. A gente está super otimista aí com o que vem pela frente. Você falou que a sua tecnologia ela dá essa abertura para que o empresário ele entre nessa negociação, ou seja, ele consegue acessar ali o atendimento. Isso é muito legal porque mostra justamente a robustez dessa humanidade que existe no atendimento de vocês. Justo. E aí tem o papel do Wagner local aqui para atender os parceiros, né, Wagner? Isso. Com certeza. Qual foi assim o maior gargalo para você quando você começou, né, há 8 anos atrás em Ji-Paraná, que não era cultura, ninguém sabia nem pedir nada em aplicativo, né? A gente ouvia falar muito de iFood, mas com certeza todo mundo teve que se acostumar, né, com essa nova cultura de delivery. Qual foi o maior desafio para você? Foi a questão da confiança. Foi os lojistas confiarem que a gente estava trazendo um negócio que ia ajudar eles, né? E que a gente não ia ser concorrente deles. A gente estava vindo para dar a mão para eles e fazer com que melhorasse a vida deles, né? Eu tenho um lojista aqui que ele relutou bastante em começar a trabalhar comigo, só que ele sofria porque ele tinha que passar a noite inteira respondendo cliente no WhatsApp. Até que ele enxergou que aquilo ali estava ruim para ele. Que ao invés de ele estar administrando a empresa dele, ele estava a noite inteira no WhatsApp conversando com pessoas para fazer pedido. E aí ele me procurou, falou: Wagner, eu não quero atender mais ninguém pelo WhatsApp, eu quero vender exclusivamente pelo Delivery Much, para ele passar a ter tempo de ver o que realmente estava acontecendo dentro da empresa dele. Fazer o melhor produto, né? Você tocou num ponto bem interessante que é sobre concorrência, né? E eu sempre falo assim, o consumidor que às vezes não compara, tá pagando caro, né? Às vezes a gente acha que um cupom é muito bom, né? E eventualmente tem num e não tem no outro, mas mesmo com o cupom fica mais caro. Fica mais caro. Eu sempre falo assim, a gente gosta de ser uma empresa super transparente com o lojista, porque a gente quer que o lojista seja transparente também com o usuário final, né? E a gente é uma empresa local que faz com que o imposto seja gerado aqui e o empreendedor que ganha parte desses lucros gaste o dinheiro aqui na região também. Então é bom você apoiar aquilo que é local. Sim. Ao mesmo tempo que a gente gosta de ser uma empresa transparente e dar essa liberdade do usuário comparar, né? Eu faço a prova aqui, tá? Comparem e vocês vão ver que a Delivery Much sempre é mais barata que o nosso concorrente, né? Não obstante, eu queria aproveitar o momento aqui que a gente preparou com o Wagner. A gente tem um cupom de desconto, tá? Que dá 20% de desconto, se chama Pedrão em Jipa. Então, para a turma aqui do podcast, colocar ali embaixo Pedrão em Jipa. Hashtag Pedrão em Jipa, aí dá 20% de desconto. Tem uns dias aí para utilizar. Até o final do mês. Até o final do mês. Aí, pessoal, aproveita. Aproveite, tá? Então, tem um limite, eu acho que ali de R$10, mas tem muita coisa rolando e campanha e promoção rolando dentro da nossa aplicação. São quase 300 clientes que a gente tem aqui em Ji-Paraná, ativos, né? Um negócio
bem interessante. Bastante oferta mesmo, muita coisa legal rodando. Promoções semelhantes a essa, vocês sempre estão lançando, né? Porque até inspira e motiva ainda mais os consumidores. Né? Claro, a gente tem também um programa dentro do nosso aplicativo que se chama Much Mais. Né? É um negócio que ele vai se tornar uma recorrência, uma assinatura. A gente vai inclusive fazer parcerias locais com empresas como a academia. Você mencionou uma, pelo jeito muito legal, aconselho todo mundo a conhecer e buscar a sua forma, né? Comércio local, né, que possa ter algum benefício para que aquele cara que tenha o Much Mais, que é dentro do Delivery Much, né, que hoje você tem cupons, você paga R$ 4,99 e tem 5 cupons de R$10. Mas para que isso, Pedro? Essa conta não fecha, você vai me falar. Mas a pessoa que acaba comprando isso, talvez seja uma pessoa que compra muito e ela é incentivada eventualmente a comprar mais. Né? Então aumenta a frequência dela. Então o Much Mais é um programa que está assim, bombando, assim, é muito legal, porque dá um benefício real para o usuário. E agora, como a gente está ganhando escala com isso, a gente quer ter parcerias locais. E isso eu acho que somente nós, como Delivery Much, vamos conseguir fazer. Isso é legal demais, porque mantém fortalece... fiel aquele cliente naqueles parceiros que são os parceiros locais. Então, a gente e tá aí bem fortalece feliz. o comércio local, né? É isso. Isso é muito legal. Que ideia muito boa, né? Então Coisa tem muita gostosa. coisa rolando aí. E outra coisa gostosa, gente, é você tentar não viver com dores que tiram a sua paz, o seu conforto, o seu sossego, a sua alegria. Tem gente que está lidando com dor faz tempo, seja dor de nervo ciático, seja dores lombares, seja dores na cervical. Olha, para com isso. Nós queremos recomendar para você um dos melhores profissionais que tem ao seu alcance tecnologia de ponta, né, amiga Elisângela? É verdade, gente. Deixa essa dor de estimação pra lá. Manda ele embora! Por favor, deixa essa dor pra lá. Vamos cuidar da saúde com quem entende. Dr. Rafaelo Miranda é especialista em coluna, em cirurgia da coluna. Se você tá com aquele medo, vai primeiro fazer uma avaliação, ver qual é o seu real problema, para você ter realmente o tratamento que é válido para você. Sem medo, sem mito, com quem entende do assunto, que tem as melhores tecnologias e um atendimento super humanizado. É um gentleman esse homem. Rafaelo Miranda é quem eu indico. Ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia da coluna vertebral. Gente, todas aquelas tecnologias que você sempre recorreu aos grandes centros, agora à sua disposição pertinho de você. A sua saúde em boas mãos. Um profissional renomado, conceituado, prontinho para cuidar de você com precisão e eficiência. Rafaelo Miranda é o que nós recomendamos sempre na hora de cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua família. Isso mesmo. Vocês falaram em ortopedista, eu me lembrei que eu tenho que fazer a cirurgia de joelho. Então, se o Rafaelo fosse ortopedista, especialista em joelho, eu ia amanhã e você aí. Com certeza. Enfim. O cabra é bom. Tem que fazer a cirurgia de LCA, volto para Florianópolis, já fiz a consulta lá, vou ter que fazer, tô perrengue o pós-operatório, né? Mas vai estar tudo certo. Bons médicos. Eu fiquei sabendo que o Rondônia tem bons médicos, viu? Então, o Rafael aí deve ser um excelente médico. Um polo aqui de saúde, né? Ji-Paraná se tornou um polo tem de faculdade saúde. de medicina aqui, não tem? Tem Três duas. faculdades de medicina. Legal. Né? Muito bom. Tem Então, aqui, tem em Ariquemes, Porto tem... Velho. Essa turma de universidade, a gente saiu dentro da universidade, né? Então, a nossa sala aqui, nós estamos mais ou menos no ambiente de 3 por 4, 12 metros. Assim era a nossa salinha quando a gente fundou a Delivery Much. Até tem uns vídeos na internet, a gente, do nosso escritório novo, tem mais 1.000 metros quadrados, né? Lá a gente replicou a nossa primeira sala. Então fomos lá na incubadora tecnológica da universidade, pegamos a mesa, né? Replicamos, né? Tinha as fotos, né? Hoje eu vou dar uma palestra aí no Senac, então mostro um pouco disso também para os empreendedores que vão estar lá assistindo. Então, que legal. Bem legal, assim, a gente, essa parte legal da não história. esquecer de onde veio, Verdade. né? É bom porque todo dia que eu passo, eu entro, o escritório é bonito, né? Tem lá o propósito, democratizar, delivery através do empreendedorismo, né? Um mapa do Brasil grandão, com os pontos onde é que a gente tá. Eu vou no corredor, assim, eu sempre olho pro lado, assim, tem essa linha, né? A gente chama essa linha da incubadora, né? Aí, eu agradeço, né? Tem muito ainda para construir e conquistar, mas também sei de onde é que eu venho, né? Então, dou valor, agradeço tudo que a gente conseguiu construir, mas ao mesmo tempo tem muita garra, muito objetivo grande para frente, né? Acho que o empreendedor, ele realmente tem que pensar muito grande. O nosso país é muito grande, tem bastante oportunidade e é assim que tem que ser. Sobrenome polonês, mas é brasileiro de coração. Né? Brasileiro, não, sou brasileiro nato, gosto do Brasil de verdade, gosto da cidade do interior, que é de onde eu venho. Acho que tem muita coisa ainda pra gente trazer de tecnologia pro interior, geralmente carece, chega
mais lento, ou chega de grandes corporações que não entendem o comportamento local ou a cultura local. Eu acho que a gente tem que saber respeitar isso, saber comunicar da melhor forma. Não é fácil, né? O país é um país continental, mas ainda tem muita oportunidade, assim. Eu acho que carece um pouco de educação, né? Eu viajo de norte a sul, consigo olhar um pouco das diferenças, assim. Eu acho que está se equalizando mais, mas ainda tem muita oportunidade, assim. Eu acho que a gente tem que investir como país ainda muito em educação, muito em saúde. Tem muita coisa ainda que a gente viaja para fora, olha, putz, o Brasil teria que ser assim, a gente consegue, não é? Mas precisa de muito mais investimento em educação, enfim, em saúde, infraestrutura, que é um negócio que estava ali no Mato Grosso e é uma coisa que me chamou muita atenção, tá? E é um ponto a melhorar, não é uma crítica e acho que é um feedback a melhorar se alguém aqui dos governantes forem nos escutar, né? Lá no sul, quando a gente anda, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre uma cidade e outra, mesma coisa que eu fiz aqui de Cacoal para Ji-Paraná, né? Você não tem conexão com a internet, cara. Isso em 2025 é inadmissível, gente. Assim, é inadmissível. Ou tem empresa que está falhando em não explorar esse mercado, ou tem infraestrutura que o Estado em si tem que prover para que isso aconteça, né? Mas assim, essa é uma das coisas. Mas estradas boas, aliás, estradas, na minha visão, aqui em Rondônia e Mato Grosso, melhor que do Rio Grande do Sul, que estavam feias. Agora faz um tempo que eu não vou para lá. Santa Catarina tá com um projeto de estrada boa, tá excelente, assim, tá andando muito para frente. Mas assim, tu começa a olhar, assim, tu visita o Brasil de verdade, né? Viaja de uma cidade para outra de carro, entende comércio local, tu entende, cara, aqui falta educação, né? Tive lá em Cáceres, putz, falta uma regulamentação melhor, muita coisa sendo feita na rua ali, sem vigilância, sem... Putz, tem que dar uma melhorada. Se o cara, o empresário chega na cidade, olha... Não dá. Tal da política pública, né? Tem que ter, né? Tem que então, sair assim, do papel. eu não sou político, sou empresário, né? Sim. Eu vou fazer o meu, eu tenho que controlar as coisas dentro da minha empresa, mas, obviamente, a gente paga muito imposto. Eu quero ter o retorno disso. Com certeza. Né? E o retorno disso é cobrar, né? É difícil, né? E é o nosso papel, né? A gente tem que exigir, Mas o brasileiro porque é muito esquece, exigido, né? O brasileiro esquece, ele acaba pagando a conta depois. Sempre Então, paga, né? Eu aproveito esse momento de microfone aqui para dar uma puxada na de turma bom. aqui de Rondônia para colocar infraestrutura de internet Que bom. nas rodovias aí que a turma precisa de comunicação. Não, E e assim, é um comunicação é tudo, espaço, né? é um espaço pequeno Sim. de uma cidade para outra, É. né? Como você falou, é inadmissível mesmo. É uma dor mesmo grande que a gente tem e toda vez que eu viajo eu fico realmente com raiva. Porque, pô, daqui Não é, não. Médici, você não tem mais internet. Não é. Então, assim, realmente... Que bom que No você mínimo, vê- pressionar as empresas para elas instalarem infraestrutura. Né? Se elas estão vendendo as coisas aqui, putz, tem Exato. que fazer o negócio acontecer. Que bom que Ter a você licença vê que- ambiental correta, enfim, fazer o negócio certo, mas as tecnologias, a infraestrutura tem que vir para ficar e para melhorar, pô. Acho que esse é o E um nosso grande papel como ganho, né? cidadão de cobrar. Aí você, empresário, vir lá de Florianópolis, chega aqui, tu olha, putz, que legal, eu quero investir mais. Aliás, tô vendo um monte de oportunidade, vamos investir mais, né? Mas tu é mais bem acolhido. Aí fui de Cáceres, uma situação. Pontes Lacerda, outra, um pouco melhor, mas também algumas outras coisas. Daí a gente veio pra Vilhena. Vilhena, putz, uma cidade grande, eu achei cidade bem bonita e tal. Aí tu olha algumas coisas acontecendo também. Eu não sou um cara de ficar falando, né? Eu sentei lá com o meu empreendedor, cara, isso aqui eu acho que tem que trabalhar por aqui, por ali. Dentro da empresa é isso aqui que você tem que fazer, mas... Enfim, tem espaço brasileiro, tem que cobrar, aproveitar Mas esse isso é momento pra ótimo, cobrar porque também. nem todo mundo tem essa chance de ir lá fora e ver o que tem, né, de melhor. E muitos dos políticos vão e a gente sabe que vai para passear, não vai para trazer novidade. Infelizmente é a realidade, né? Então, quando tem pessoas que vêm de fora e tem essa ótica de olhar assim, poxa, tem tanto potencial aqui, se fizesse isso aqui ou isso ali. Ontem, né, no programa nós tivemos aqui com a Nayara, que é justamente de um conselho, Avança de Paraná, que é justamente para pensar para frente, de um planejamento para 10 anos da cidade. É que, vamos lá, assim, eu não gosto de falar de político, porque o político, seja do lado A, seja do lado B, ele está pensando nos próximos 4 anos. Isso é muito ruim, entendeu? Não sei qual é a receita disso, mas eu acho que deveria ser discutido. O foco maior acaba não sendo prioridade. Aí quando o outro entra, se tem alternância de poder, isso é muito importante, né? Aí ele abandona todo aquele projeto, que é do lado B, e aí pega e faz o nosso projeto. Daí quando troca de novo, né, e acho que a alternância de poder é importante, ele abandona. Aí a gente fica Aí nessa. não dá sequência.
Não dá É certo. a gente pagando a conta, porque a gente paga impostos. Paga o imposto. É o Então, famoso ping-pong. Um joga E pro aí? lado, joga pro outro. E não sai do lugar. mas ao mesmo tempo, um só que fica muito tempo também não dá, porque se a gente escolhe a pessoa errada, Aí a gente Estamos no sal. tá lascado. A gente tá vendo o que tá acontecendo em outros países. Não vamos distante, tá? Né? Não vamos longe. Enfim. Ou seja, né? É. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ó, mas comer é bom, tá? E comer um bom delivery com desconto, Pedrão É e melhor. Jipa, Pedrão e 20% de desconto. É só Aí acessar funciona, gente. né, Vagão? Muito melhor. O vagão fica Durante feliz. o mês, né? né, Wagner? Muito, muito feliz. Vale pro mês todo, né? Vale até o dia 30 de junho. Vale E é pro só mês todo. aproveitar. Gente, vamos aproveitar. Eu não sou muito do lanche, não, mas eu vou procurar onde que tem as outras coisas que não sejam lanche pra pedir. Aproveitar esse tem muita cupom opção. aí. De Paraná tem bastante opção. Ó, deixa eu aproveitar para fazer um convite também pra turma. Vocês que são aqui em Rondônia, acho que tem tem bons locais para visitar aqui, turismo. Eu fui conhecer, acho que era Mato Grosso, mas é pertinho, né? É Vila Bela, mas aqui em Rondônia tem belos locais para visitar também. Agora, quando vocês forem lá para Florianópolis, que é onde é que fica o escritório, então me chamem lá, procurem o Pedro Judacheski aí nas redes e vão lá visitar o escritório. A gente sempre recebe pessoas, missões do Sebrae, enfim, que vão para lá. É um prazer receber a turma que vem de fora lá em Florianópolis também. Enfim, é uma cidade muito turística, né? Fazer um Todo mundo tour gosta lá, de ir. conhecer. Aí, ó, vamos gravar um Rapaz. podcast lá. Ô, Tem que ir A gente lá. tem um estúdio lá, tá? Vocês são meus convidados daí. Vamos lá, vamos lá. Tem muita gente daqui de Rondônia que eu soube que migrou para lá. Trabalhando lá, montando negócio lá É. também. E parece que é um lugar que abraça bastante os rondonienses lá. Mas aqui também, né? É muito gaúcho, né? Tem. Eu falo meu sotaque tranquilo aqui fora. Tem bastante. Então, Vilhena, principalmente. Vilhena, né? Torcedor Muita do gente do Grêmio, Sul. do Cruzeiro. Não, eu sou do Inter. Eu sou do Inter, né? Também, né? Tá na Libertadores, negócio tá... mas eu não sou aquele cara Tá fanático. nojento, né? Eu tenho uma filha pequena, quase 2 anos, e um menininho de 6 anos. Aí outro dia eu descobri que o Inter tava na final do Gauchão. Nem sabia, mas numa reunião na segunda-feira falaram, ó, quarta-feira tem Gauchão. E sempre quando tem futebol, o volume aumenta, porque a pessoa tá em casa, né? Acaba pedindo o delivery munch, né? Pô, tem futebol. Sim, é no Beira-Rio. O Inter ganhou do Grêmio 2-0. Falei, vou levar meu filho no estádio. Aí falaram, você não vai conseguir ingresso. Eu falei, sim, vou conseguir sim. Aí liguei pra um, pra outro lá, consegui o ingresso, deu certo. O parceiro não ia aí, acabou me concedendo. Aí levei meu filho no estádio. Assim, é coisa boa você torcer, ver um bom futebol, né? O Brasil ainda falo, né? O país do futebol, né? A gente exporta muito, acaba exportando muito talento, aí vê talentos voltando. Agora vamos ver como é que a seleção brasileira vem. Ano que vem tem Copa, eleição. Ai, Vamos ai. pra cima. Os rumos que o nosso país vai, né? Tanto no futebol quanto na política. Precisa, né? Sempre falo que empresário não importa disso. A gente tem que fazer o nosso e trabalhar e fazer o Exatamente. certo. Falando em trabalho, gente, olha, a Marília Nutri, Nutrição Animal, a maior do norte do Brasil, ração de alta performance para você, pecuarista, para você, produtor rural, para você do agro, a grande oportunidade que você precisa de alavancar os seus negócios, engordar o seu rebanho e ter aquela vitalidade que só você deseja é com a Marília Nutri. Gente, nutrição de primeira, com tecnologia de ponta, para equinos, ovinos, bovinos. Olha, tudo você vai encontrar com a melhor qualidade, com a melhor tecnologia para uma nutrição perfeita para o seu animal. Então não tem que pesquisar nada. É Marília Nutri que tem que ser, porque são grandiosos no atendimento, na preocupação com lá na porteira, lá com o produtor rural, de trazer treinamentos, de trazer informações. Então, é de ponta a ponta, a Marília Nutri tem se preocupado em trazer a melhor solução para você. E sempre trazendo novidades, seja para o seu pet ou para você do setor do agro que deseja evoluir ainda mais, aumentar os seus ganhos, engordar o seu rebanho. Nós que temos em Rondônia mais de 18 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos, chegou a hora, gente, de aumentar ainda mais com Marília Nutri. Ração de alta performance com a melhor qualidade que você possa encontrar no mercado é com a Marília Nutri. É sucesso total, gente. Vale a pena e olha aí, nós recomendamos. Como sucesso vai ser o Pedrão aí, né? Do desconto Aqui de do Paraná. Pedrão. Pedrão em Jipa. Pedrão e Jipa, vamos pra cima. Vamos, pô. Bom demais. E o Gente, que nós podemos esperar para os próximos anos aí da Delivery Multi em termos de investimentos no Brasil? Se vocês estão percorrendo várias regiões aqui, sempre a gente está conhecendo aí coisas boas que chegam aos nossos consumidores. Sim, esse ano a gente deve investir mais ou menos uns 55 milhões, né? A projeção para o ano que vem deve ser uns 70 milhões de investimento. A gente está
bem capitalizado, é uma empresa que acabou levantando capital um pouco antes da pandemia, e na pandemia tinha um momento que tinha juro muito baixo, então o investidor de risco acabou investindo em empresas de tecnologia. A gente aproveitou esse momento, que foi o momento que a gente acabou se tornando sócio ali da Stone, né? A Stone se tornou uma parcela minoritária aqui da Delivery Munch. A gente, na nossa história, levantamos mais de 80 milhões em equity, ou seja, eu dei um percentual da minha empresa para investidores que acreditam no nosso projeto, no nosso futuro. Então, a gente tem um planejamento bem robusto. Acho que o modelo de delivery no país vai passar por uma grande ressignificação, né? A gente ficou um tempo aqui, o Brasil no mundo é um dos países mais consolidados na mão de um player só, né? Eu não tenho problema em falar de concorrência, mas quando fica na mão de um só, é ruim, né? Você não tem com quem articular, né? E a concorrência vem para te provocar, né? Não obstante, os chineses, que é a maior empresa de delivery do mundo, tem as maiores empresas de delivery do mundo, estão fazendo novas apostas no Brasil. Então, se a turma pesquisar aí sobre a entrada dos chineses, aí vai ter muita coisa já rolando. Então, a gente está bem otimista. A gente é uma empresa do interior, focada para o interior, né? São mais 100 municípios, a gente está com mais de 10 mil restaurantes, né? Investe algumas dezenas de milhões todos os anos, né? Tem bastante coisa ainda que vai vir aqui para Rondônia também. Então, estou otimista aí com as novas verticais que a gente lançou, o nosso produto de inteligência artificial aqui para o WhatsApp, que vai ajudar muito o restaurante, porque ele já cai no mesmo gerenciador de pedidos que ele utiliza, que se chama Eugênio, né? Vai cair o pedido do WhatsApp também. Então, para ele facilita muito a vida, né? Ao mesmo tempo, a nova vertical de supermercados aí, que é uma tecnologia robusta que a gente tem, né, para atender os supermercadistas aí da região e do Brasil inteiro, né? O Wagner ele já está em contato com alguns deles. É um processo de venda de tecnologia, por ser um setor menos digitalizado, numa venda mais longa, né? O supermercadista geralmente é de uma geração mais velha, ainda está fazendo a sucessão, né? Mas tem novos empreendedores que já pegaram a sucessão, então já entendem que a tecnologia veio para ficar e ele tem que se digitalizar. Ele tem que vender pela internet também os produtos que ele tem ali no balcão. Ele tem que aproveitar a indústria que quer patrocinar a gôndola, mas que tenha isso no aplicativo também. Então você tem que ter uma tecnologia robusta ao seu lado. Feliz de ter desenvolvido ela e feliz de ter o Wagner aqui para levar e demonstrar isso para os empresários daqui. Acho que quem chega primeiro bebe a água mais limpa, né? Então o Wagner já tem um parceiro local aqui, mas certamente tem espaço para mais grandes parceiros, e os supermercadistas geralmente transacionam muito volume, né? Mas eu não vou repetir aqui o trabalho que as pessoas têm, e eles têm que, se eles entender isso, chegar antes e beber dessa água. A agilidade vai ser... Tem um espaço para eles rampar no online que eles não estão enxergando. É como se eles fossem abrir mais uma nova loja. E aí ele corre na frente do concorrente dele, né? Enfim, tem espaço aí para... E nós felizes, né? Por essa tecnologia estar aqui em Ji-Paraná. Ji-Paraná. Né, já há 8 anos, mas agora com essa reforçada aí com os supermercados, né? E o Eugenia, né? Eugenia, isso aí. Maravilha, gente. É o filho parabéns. mais novo, né? Mas tem um potencial gigante, assim. Tô bem... Já nasce grande. Sim, porque a gente já tem 10 mil lojistas, né? Isso é a gente bom. fez uma pesquisa, quase 70% não utiliza nenhuma tecnologia de inteligência para WhatsApp ainda. Então, assim, eles estão lá com gente ou ele mesmo respondendo, assim. Gente, é sofrido isso, né? A inteligência e a tecnologia vêm para melhorar a tua produtividade. Então, assim... Só que, assim... O produto, ele nunca nasce 100% pronto, né? Produto tecnológico. Ele sempre, tem que fazer tal melhoria. A gente corre lá, programa, é melhor, né? Aí faz uns 3 meses, mais ou menos, né? A gente tá testando, e agora, assim, faz umas 2 semanas que o robô tá azeitadinho. Você entra em contato ali, funciona, chega o pedido, cai, tá automatizado, tá bonito. Então vai ajudar muitos lojistas aí, tem que dar uma corrida aí, tem muita gente não usando nada e tá ali atendendo ao invés de fazer um produto melhor e vender mais e ter mais gente mais otimizada para poder vender. Ou seja, tá sofrendo por quê, né? Não precisa. Pega logo essa tecnologia e para de Fazer sofrer. essa informação chegar que de fato precisa, né? É isso. Realmente. Mas a gente não vende por vender. O Wagner senta lá, explica, tem que fazer sentido pro lojista, né? Ele tem que entender que aquilo tem valor para ele, né? Parabéns pelo trabalho, Obrigado. parabéns por Só tantos o começo. investimentos, por acreditar nesse Brasil.
mesmo com tantas dificuldades que a gente enfrenta, a Falamos empresa um pouco. prosperando, crescendo, e por também compartilhar o seu conhecimento com as Obrigado. palestras que você está ministrando aqui Obrigado. no estado de Rondônia. Obrigado. Foi uma em cada cidade, né? A gente começou no Mato Grosso, 2 cidades do Mato Grosso, e aí visitando as nossas cidades onde é que tem a operação da Delivery Munch aqui em Rondônia, também uma palestra em cada cidade, então sempre apoiado ou pelo Senac aqui em Ji-Paraná, né? Mas também o Sebrae se envolveu, o CDL, então a gente sempre é muito, muito próximo aí da turma que também está querendo fomentar o empreendedorismo, empresas que gostam de fazer aquilo que é certo, né? Então estou bem otimista e vou voltar para o estado, tá? Isso é Que uma promessa, bom. pode anotar aí, Wagner. Parabéns Tá pro vendo, né, Wagner também, né? Que teve essa coragem, nem pesquisou, já enfiou a cara, porque Acreditou viu que era já, uma né? necessidade. Verdade. Parabéns pela coragem, né, de empreender e trazer essa tecnologia maravilhosa para Paraná. Obrigado. Que com certeza é revolucionária aqui, certeza. Esperamos tão logo estar trazendo outras notícias boas aqui, o Wagner. Olha, gente, a cidade toda aderiu ao Delivery Munch e o negócio tá bom demais, tá E a bombando. gente sempre trabalhando para fazer com que melhore mais ainda, né? Isso é muito bom, é gratificante. Gente, obrigado Obrigado pela pelo presença. espaço, turma. Lá você Prazer. vai 1 hora de bate-papo, de muito conhecimento. Se dá, a dessa gente imersão. continua, mas né? A gente sabe que podcast é isso aí. Tem que ser mais ou menos 1 hora aí. O pessoal também agora já pode daí pedir no meio do tempo aqui usou o cupom, já pediu, o delivery deve estar chegando Tá aí. chegando, Então, chega rápido, Tudo tá? certo, é isso aí. Praticidade é assim mesmo. É isso aí. Pedrão em Jipa. Gente, obrigado, sucesso. Obrigado. E é sempre um prazer recebê-lo aqui novamente. Quando eu Você vir, eu também, vou estar Wagner. aqui de novo. Obrigado. São sempre bem-vindos, viu? Satisfação. E o nosso Verbalize fica por aqui. Na segunda-feira, gente, estamos de volta com muito mais informações. Um beijo no coração e até mais. Até segunda, gente. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau. Valeu!